Olá, pessoal. Agora a gente vai para a aula de história. Então vamos lá, me sigam, que o conteúdo é bem gostosinho hoje, tá? Vamos lá. Então, aula de história, a gente vai começar com o conteúdo de a escrita na história. Unidade 4, tá lá na unidade 4, isso aí, né? O comecinho. Então vamos lá, vamos ver como foi a inserção da escrita na história. Você já tem uma noçãozinha de quem foi que iniciou a escrita, principalmente o cuneiforme, que a gente já falou em outras aulas anteriores, mas vamos prosseguir aqui. Nós sabemos, né, que o ser humano ele é diferente de outros animais porque ele tem a capacidade de se comunicar por meio de diferentes linguagens. Então, a gente pode se comunicar visualmente, a gente pode se comunicar de forma sonora, a gente pode se comunicar corporalmente, através dos gestos, e a gente pode se comunicar de forma escrita. Então, a linguagem nada mais é do que uma forma de comunicação, um sistema de comunicação que é usado pelos seres humanos para interagir com outros seres humanos. Então, a linguagem visual a gente vê desde os primórdios com as pinturas rupestres, que era uma forma deles se comunicarem através dos desenhos, né? A linguagem sonora a gente tem pela fala, pela língua oral, pela oralidade, ou pela música. A música transmite muitos sentimentos, transmite muitas mensagens, né? Quem nunca ouviu uma música e ficou emocionado? Ou ouviu uma música e ficou muito feliz, tá? Então a música ela também transmite emoções. A linguagem corporal por meio da dança, a linguagem escrita, que hoje, desde antigamente, é uma das mais importantes. Por que a linguagem escrita é importante? Quando eu falo com alguém, a pessoa vai interpretar do jeito que ela ouviu e pode passar para outras pessoas do jeito que ela quiser quando ela fala. Ela, por exemplo, eu falei uma coisa, aí a Maria Cecília escutou essa coisa que eu falei e foi falar para Maria Vitória, falou para Maria Vitória de outro jeito. Aí a Maria Vitória foi lá e falou para o Gustavo. E o Gustavo falou de outro jeito pro David Dias. Entenderam? Então a linguagem oral é uma forma de se comunicar. Mas a linguagem escrita, ela é menos passível de erro. Lembra do Código de Hammurabi? Antigamente as leis eram passadas oralmente. E era fácil que a interpretação fosse subjetiva, que cada um tivesse a sua interpretação ou que ela se perdesse ao longo do caminho, igual um telefone sem fio. Quando as leis começaram a ser escritas, todo mundo interpretava daquele jeito porque a lei estava lá, não era outra pessoa que tinha falado para ele. A lei tinha sido escrita por alguém e esse alguém era muito respeitado, então as pessoas liam a lei e faziam aquilo lá. Então, a linguagem escrita é uma das mais importantes, pois por meio dela a gente pode definir um sentido para aquilo que a gente está escrevendo e preservar o conhecimento da humanidade. Então, os livros. Já imaginou se William Shakespeare, ao invés de ter escrito os livros dele, só contasse as histórias? Hoje em dia a gente não poderia saber das histórias de William Shakespeare, porque a gente não teria mais a pessoa dele para contar as histórias para gente. Hoje a gente conhece as histórias dele, como Romeu e Julieta, através dos escritos que ele deixou. Então, mesmo o autor tendo morrido há muito tempo atrás, a gente ainda tem a linguagem escrita que ele produziu e lemos ela. Sem a escrita, a gente não teria essa capacidade, não teria como ter guardado esse conhecimento. Entenderam? Então vamos lá. As primeiras formas de comunicação. Então, as primeiras formas foram as pinturas rupestres, que vocês sabem o que são. Então, desde a sua evolução, os seres humanos concretizavam sua necessidade. Lembra, tudo na história muda devido a uma necessidade, tá? Então, começaram a se comunicar porque havia necessidade de comunicação. Simples assim. Então, inicialmente, eles faziam pinturas nas cavernas com pigmentos feitos de recursos da natureza, como terra,
carvão, frutos, rochas, tudo isso misturado com uma gordura de animais que produziu uma tinta. Então, essa aqui é uma imagem de uma pintura rupestre localizada no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, aqui no Brasil. Então, olha lá como que eram os desenhos, bem rudimentares. A primeira escrita surgiu na Mesopotâmia, como a gente já conversou. Então, a Mesopotâmia era dividida em cidades e estados, e a escrita surgiu na cidade-estado de Ur, que era de domínio dos sumérios. Então, através da necessidade, por meio da necessidade de armazenar informações ligadas às atividades econômicas, criaram sinais gráficos para representar quantidades de desenhos que seriam quantificados. Então, fizeram alguns símbolos que representavam algumas coisas. E aí começou o processo da escrita. Depois de um tempo, isso 3000 a.C. Então, depois de um tempo, por volta de 2500 a.C., os sumérios, então, aperfeiçoaram um pouco essa escrita de símbolos e desenvolveram a escrita cuneiforme, tá? Que é essa que está representada nessa imagem do ladinho. Então, eles cunhavam uma placa de argila com os símbolos que representavam o som das sílabas, igual a nós. Quando a gente quer escrever Balá, o Ba é B-A e o Lá é L-A, igual vocês aprenderam no primeiro ano. Então, na hora de escrever, tem que pôr B-A-L-A para outra pessoa que também conhece, decodifica esse sistema alfabético e sonoro. Vai lá e vai ver B-A-Ba, L-A lá. É a mesma coisa, o mesmo sentido, tá? Então, essa tábua de argila, ela data de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, tá? Então, os escribas. Quem eram os escribas? E qual a importância desses escribas? Então, os escribas eram funcionários do rei que eram responsáveis por fazer os registros escritos de documentos oficiais para o governo e para os templos. Então, eles faziam cópias de diversos documentos importantes, escreviam carta, registravam histórias. A população toda da Mesopotâmia não era letrada, eles não sabiam ler e escrever. Quem era responsável pela leitura e a escrita eram os escribas, somente. Então, os escribas eram pagos para fazer esse trabalho de leitura e de escrita. A escrita era registrada em tábuas de argilas grandes e pesadas, o que dificultava muito a leitura. Era penoso ler uma placa de argila grande e pesada. Hoje em dia a gente tem livros, como o meu que eu estou lendo aqui, e eles são pequenos, são leves, e é fácil a gente ler num momento de lazer um livro como esse, pequenininho. Imagina ler uma placa de argila enorme, grande, pesada. Não dá, né? Era muito penoso. Então, para facilitar a leitura, os escribas passaram a produzir textos em miniatura, usando pequenas placas de argila. Para ser escriba, era importante, era necessário saber ler e escrever. Não dá para você ter uma profissão que precisa saber ler e escrever e não saber ler e escrever, né? Então, para isso, os sumérios criaram as primeiras escolas da história. Nelas, as crianças ingressavam com 6 anos de idade, quase igual a nós, e se formavam com 18 anos. Aprendiam a ler e escrever nas diversas línguas faladas na Mesopotâmia, lembrando que existiam várias cidades e estados, então eles não falavam todos na mesma língua. E além disso, eles estudavam matemática, história, religião e noções de contratos comerciais. Como eles faziam muitos documentos, esses conhecimentos eram muito necessários, tá? Então, vamos ler a seguir a descrição do método de ensino de leitura. Então, a leitura era aprendida pelo ato de escrever. Primeiro, o professor cobria um lado de uma pequena tabuleta com sinal, depois o aluno escrevia o mesmo sinal repetidas vezes no verso. Em seguida, os sinais eram colocados juntos para formar uma palavra inteira. Na terceira etapa, o aluno estudava um provérbio, uma frase curta,
ou uma lista de palavras de nomes, depois virava tabuleta e assim reproduzia. Então, pensando nisso, existia também as bibliotecas sumérias. Eram bibliotecas como as nossas? Não. O hábito de ler por prazer não existia, tá? Porque as leituras eram feitas pelos escribas. Então, era mais focado em documentos oficiais, em leis e contratos. Então, existiam nas bibliotecas muitas tábuas, tabletes de argila, papiros, placas de madeira com os símbolos cunhados. Eles armazenavam documentos sobre a administração das cidades e estados. E essa biblioteca, diferente da nossa, que deve ser, né? Porque se vocês não fazem barulho na biblioteca, a Pro Marcela falou para mim que vocês não fazem, a biblioteca deles era muito barulhenta, porque eles tinham que ler muito em voz alta, porque os escribas, quando eles iam procurar algum documento, normalmente eles tinham que fazer a leitura desse documento para a pessoa que estava interessada nesse documento. Então, a leitura era feita em voz alta, então as bibliotecas, diferentes da nossa, eram muito barulhentas. Pensando em tudo isso que a gente conversou até agora, vocês vão responder as questões da página 101, 102 e 103, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo, até mais.